Olá! Estamos dando início a mais um módulo do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Hoje vamos falar da importância da prevenção à violência doméstica e familiar. Promover a cultura de paz nas escolas é uma necessidade. Além disso, vamos conhecer também diversas experiências bem-sucedidas. Nesta videoaula, nós iremos tratar da educação no enfrentamento à violência domiciliar e doméstica contra as mulheres. Paulo Freire nos traz uma máxima que diz: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade se transforma. Com esta máxima, nós entendemos que a educação, em especial a educação formal, através da escola, é o espaço privilegiado de formação e construção do conhecimento, de socialização do conhecimento construído historicamente pela sociedade. Então, é um espaço fundamental para que possam ser construídas perspectivas, ações de enfrentamento a esta violência contra mulheres, seja ela domiciliar, seja ela familiar ou em qualquer outro espaço, e sejam mulheres crianças, adolescentes ou adultas. No tópico 1 do nosso texto, nós tratamos de educação e gênero. Gênero, para nós aqui, é uma construção social. Nós entendemos que há diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas entendemos também que essas diferenças elas não podem ser utilizadas para justificar qualquer tipo de desigualdade social. Portanto, os marcadores de gênero para homens e mulheres, entendemos aqui que são marcadores construídos socialmente. A partir disso, nós utilizamos o conceito da Judith Butler, que fala de performances de gênero, que para cada um desses gêneros, sejam homens e mulheres, determinados e construídos ao longo dos séculos pelas diferentes sociedades, existem perspectivas e características que são, inclusive, cobradas de cada um desses gêneros. Para mulheres, por exemplo, é historicamente colocado o papel de cuidadora nata, a obrigatoriedade da maternidade, mulheres que têm a sua autoestima vinculada à aprovação ou reprovação dos homens, né? Mulheres são sempre colocadas a serviço dos homens. Isso traz um histórico de opressões, de baixa autoestima, de submissão e subalternidade. Em contrapartida, para os homens, os marcadores de gênero ou as suas performances de gênero estão muito vinculadas à violência, a brutalidade, a força, o exemplo de sucesso e de vitória está sempre relacionado com essa questão da brutalidade, da violência, muito distante do que é ser delicado ou sensível. Inclusive, esses marcadores são considerados de maneira pejorativa, quando se diz que um homem ou um menino não pode ser uma mulherzinha, né? Colocando ainda mais um marcador pejorativo para as mulheres. Com esses dois marcadores historicamente construídos, com essas duas performances, com essas características, nós entendemos que os relacionamentos entre homens e mulheres, eles vão ser desenvolvidos partindo dessas diferenças. Um lado subalterno e submisso e o outro relacionado com o esquema de poder, de aventura e de opressão. Isso aparece marcadamente nos casos de violência contra as mulheres, onde historicamente nós visualizamos em manchetes de jornal ou mesmo temos a infelicidade de presenciar violências cotidianas, seja no ambiente familiar ou no ambiente doméstico. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental de contribuir para a desconstrução dessas performances historicamente construídas. É na escola que a gente pode ter a oportunidade de dialogar, né, de conversar com os diferentes sujeitos, homens, mulheres, estudantes, profissionais de educação de maneira geral, para que nós entendamos que essa construção é a construção social e, portanto, ela não é imutável. Ela pode sim ser transformada no sentido de enfrentar a violência doméstica e familiar. Nesse tópico, a gente entende que a partir desse diálogo, dessa desconstrução e construção do ambiente de
transformação, diálogo e liberdade de estudantes e também de profissionais de educação, é importante a gente lembrar que essa educação, partir do pressuposto que essa educação é um direito humano. E isso está vinculado à doutrina de proteção integral que está marcada na nossa Constituição Federal. Essa doutrina de proteção integral entende que família, sociedade e Estado têm o dever de proteger crianças e adolescentes, garantir os seus direitos fundamentais, a própria educação, a saúde, a alimentação, ao lazer, à liberdade, ao convívio familiar, ao convívio comunitário, e esses entes, família, sociedade e Estado, têm a responsabilidade de garantir essa proteção, de garantir esses direitos e também afastar qualquer tipo de negligência, discriminação, crueldade ou violência a crianças e adolescentes, em especial as mulheres, sejam crianças, adolescentes ou adultas. Então, a educação, ela tem a obrigatoriedade de promover esses direitos. Inclusive, isso está estabelecido no sistema de garantia de direitos, né? Nesse pilar chamado promoção. Então, a educação, e em especial a escola, como um ambiente da educação formal, tem a obrigatoriedade de promover a proteção de crianças e adolescentes. Nesse sentido, a escola, como já falamos antes, é um espaço primordial de construção desse conhecimento, o espaço que deve ser utilizado para a proteção, e isso está estabelecido nesse sistema de garantia de direitos, está estabelecido na nossa Constituição, e está estabelecido também em algumas legislações específicas. No nosso texto nós trazemos e lembramos de uma recente lei aprovada que diz respeito às comissões escolares de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, né? Essas comissões devem ser instaladas nas escolas, em todas as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, aqui do estado do Ceará. Essa lei é de 2020, mas na verdade é uma atualização de uma outra lei de 2002, e ambas procuram efetivar essa garantia de direitos e essa acessibilidade. Nesse sentido, a escola passa a ser mais um dos elementos, dos órgãos e entidades da rede de proteção de crianças e adolescentes. E o que essas comissões representam? Né? Elas representam um espaço, uma possibilidade de identificação e de notificação de violências, em especial as violências domésticas e familiares direcionadas a meninas, adolescentes e até mulheres adultas. A escola passa a ser um ambiente de confiança, né? E os profissionais e as profissionais de educação precisam estar atentas à formação dessas comissões e a esse espaço, né? Que deve ser um espaço, deve ser criado um canal de diálogo permanente, um canal de confiança cotidiano. Esses profissionais e essas profissionais de educação devem promover uma escuta ativa e acolhedora para que crianças e adolescentes, meninas em especial, se sintam confortáveis de partilhar e de denunciar, inclusive, as violências que sofrem. Nesse sentido, a lei das comissões de proteção e prevenção à violência, as comissões escolares, elas têm um papel importante na notificação dessas violências. Vale dizer que esse papel de notificação, ele precisa garantir tanto o sigilo dos dados recolhidos, acolhidos, a proteção das crianças, das adolescentes que por acaso vierem a fazer alguma denúncia, mas em especial essas comissões e a escola de maneira geral tem o papel de prevenção. Esse papel de prevenção, ele é fundamental e é onde a escola pode atuar de maneira mais forte e mais presente. E como é que pode se dar essa prevenção e a escola, de fato, promover esses direitos? Há várias possibilidades.
além dessa escuta acolhedora e ativa de profissionais, além dessa observação acurada, além desse canal de diálogo que nós já mencionamos, a escola pode promover atividades, sejam elas curriculares ou extracurriculares, atividades interdisciplinares, atividades de diálogo permanente com toda a comunidade escolar, em especial com as mulheres dessa comunidade. Diversas atividades pedagógicas podem ser desenvolvidas ouvindo as mulheres da comunidade, sejam elas as estudantes, as profissionais, as mães, as avós dessas alunas, em especial dos alunos também, e nesse diálogo permanente você cria uma rede de confiança, de formação contínua para toda a comunidade escolar. Um dos destaques do nosso texto é a escola como um espaço de proteção. Já falamos que essa escola ela precisa ser dialógica, libertadora e transformadora. Para que isso se desenvolva, nós precisamos ter também profissionais que tenham essa capacidade de sensibilidade, uma formação qualificada e que fundamentalmente conheçam a rede de proteção de crianças e adolescentes, para que a gente consiga colocar de fato a escola como um elemento importante dessa rede de proteção. Então, nós começamos falando que a educação e a escola podem transformar o mundo, né? Podem transformar as pessoas. Para isso, esse espaço precisa ser de acolhimento e de construção coletiva do conhecimento. Profissionais de educação mediam esse processo. Então, eles precisam também, eles e elas, precisam ter o conhecimento das suas áreas específicas, mas também precisam conhecer toda a rede de proteção onde a escola se conecta. Para isso, é importante espaços de formação continuada em todas as redes de ensino, sejam as redes municipais, as redes estaduais ou federais, em todas as etapas da educação infantil, ensino fundamental e médio e também o ensino superior. Em todas essas etapas, a escola, o ambiente escolar e acadêmico precisa se manter como garantidor desses direitos. Para profissionais de educação, além da escuta ativa e acolhedora, a construção desse canal permanente de diálogo, é importante que profissionais da educação entendam também a sua função como educadores e educadoras. Não cabe aqui a nós, né, educadores e educadoras, resolvermos todos os problemas do mundo. Isso às vezes é uma angústia para nós, um temor. Não, nós não vamos conseguir fazer isso, mas nós precisamos entender quais são os passos possíveis para que possamos dar encaminhamentos adequados para os problemas que conseguimos observar e notificar, para que consigamos também não criar expectativas falsas nas nossas alunas e nos nossos alunos, mas que tenhamos encaminhamentos reais para situações reais. Um dos outros destaques do nosso texto diz respeito a práticas pedagógicas para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, em especial as mulheres. Esse é um tópico importante para que a gente entenda e conheça e faça as adaptações necessárias de situações do dia a dia, do cotidiano escolar. Essas práticas pedagógicas devem estar conectadas com, como nós falamos no começo do nosso texto, numa educação libertadora e dialógica, numa escola que possa desconstruir aqueles marcadores e as performances de gênero como sendo imutáveis e que essas práticas pedagógicas elas sejam acolhedoras, sensíveis e também com muito conhecimento científico, acumulado e dialogado, construído com toda a comunidade escolar. No nosso texto, trazemos alguns exemplos dessas práticas pedagógicas, que foram muito reforçadas com a aprovação da Lei de Semana Maria da Penha, em 2016. Essa lei tem como um dos objetivos promover um espaço de diálogo
utilizando ferramentas que possam desconstruir o patriarcado e o machismo, mostrar os diversos tipos de violência que são direcionadas e, por vezes, naturalizadas contra mulheres, sejam crianças, adolescentes ou adultas. Essa lei traz a oportunidade de que em cada unidade escolar do estado do Ceará possa ter um momento específico para dialogar essas questões. Esse momento é recomendado na lei que seja na semana do dia 7 de agosto, em homenagem à Lei Maria da Penha. No texto, nós trazemos algumas dessas experiências a partir dessa vivência cotidiana numa escola de ensino médio. Dentre essas experiências estão diálogos exclusivos com meninas e mulheres, um espaço de partilha de violências que foram vividas ou testemunhadas por essas estudantes. Há o exemplo também, a partir disso, de diálogos mistos com espaços onde meninos e meninas se defrontam com essas violências que são naturalizadas, inclusive oportunizando os garotos a identificarem essas violências que muitas vezes são tão naturalizadas que eles não se percebem como agressores. E, além disso, há uma experiência, o relato de uma experiência de pesquisa. E o relato de experiências encerra quando essa mesma equipe de pesquisadoras, professoras e estudantes tiveram a oportunidade de dialogar com a comunidade escolar e apresentar os resultados desse levantamento e dessa pesquisa. Não só numa reunião de família, onde houve um momento muito rico de trocas de experiências, assim como foi apresentada na Feira de Ciências da escola, fechando um ciclo de diálogo, de vivência, de experiência acadêmica, mesmo no ambiente da educação básica. Terminamos assim o nosso módulo número 5, Educação no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. E neste nosso fascículo nós fomos da definição de gênero, que para nós é uma construção social, a importância da educação na desconstrução desses marcadores e performances de gênero que contribuem para relações de opressão e de dominação entre homens e mulheres, e o espaço escolar como espaço primordial de construção desse conhecimento, de desconstrução dessa naturalização, um espaço de formação contínua de estudantes e de profissionais de educação, mas também a escola como um espaço de rede de proteção e garantidora dos direitos de crianças e adolescentes, em especial das mulheres, crianças, adolescentes ou adultas. E, por fim, no nosso fascículo, a gente também apresenta um relato de experiências com práticas pedagógicas que possam juntar todos esses elementos conceituais e práticos para que, de fato, a escola seja esse espaço de contínua construção, de diálogo, de formação e desenvolvimento integral de todos os indivíduos e que a gente consiga, a partir da máxima de Paulo Freire, que foi onde nós começamos, que, de fato, a sociedade possa ser transformada para melhor a partir e com a educação e a escola como um espaço permanente de construção e melhoria da sociedade. Chegamos ao fim de mais uma aula. No próximo módulo, vamos falar sobre gênero, masculinidades e violência. Você pode conferir todo o conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem pelo link cursos.fdr.org.br. Obrigada pela atenção e até a próxima!